Bom dia, Rui. Obrigado por mais uma vez pelo convite para estar aqui no teu programa e dizer que efetivamente na noite de 15 para 16 eu, como grande parte dos paivenses, vivemos intensamente aquilo que foi a calamidade que atravessou mais de 60% do nosso território e que atingiu dimensões não só pela área ardida, mas também pela força devastadora que trouxe, atingiu dimensões que Castelo Paiva nunca de facto tinha assistido, nem os paivenses. Viveram-se momentos muito intensos. Nós agora temos de facto essa percepção da dimensão que o incêndio atingiu e, acima de tudo, a forma como consumiu esta vasta mancha do território paivense em tão poucas horas. Castelo de Paiva, nas últimas décadas, infelizmente, já foi atingido por muitos incêndios, mas nenhum, de facto, se assemelhou àquilo que foi este fenómeno que aconteceu nessa noite, de domingo para segunda, com ventos associados muito fortes, com um calor que se fazia sentir e, portanto, com uma situação que tornou impossível o combate ao incêndio. Nós tivemos essa percepção logo quando o fogo entrou em Pedride, portanto na zona de Gaído para a Póvoa, e com a intensidade que ele ali atingiu o concelho, nós percebemos que íamos ter ali uma situação muito difícil de controlar e, portanto, apesar de tentarmos usar todos os meios disponíveis, e queria aqui fazer essa referência, nomeadamente aos nossos bombeiros voluntários de Castelo de Paiva e à GNR, que, não tendo meios disponíveis de outros concelhos para se associarem, porque nesse mesmo dia nós estávamos... Estava Portugal a arder. Estava Portugal a arder, exatamente. Nós tínhamos 523 fogos nessa noite, nesse dia, a acontecer simultaneamente, portanto era impossível alocar meios para o concelho. Associado a isso o facto do incêndio ocorrer de forma intensa durante a noite e, portanto, era impossível também o combate aéreo. Acabamos por ter aqui uma situação de facto muito complicada, viveram-se momentos muito intensos e, decorrido este tempo, o primeiro balanço que temos a fazer é de percebermos que felizmente não há registro de nenhuma vítima, porque, dada a dimensão que atingiu, a força e a intensidade com que o incêndio atravessou o nosso concelho, a quantidade de aldeias que acabaram por ficar sem qualquer meio de apoio, meio de socorro. Portanto, um grande número de paivenses ficaram entregues a si próprios e a tentar, no fundo, salvaguardar aquilo que são os seus bens e, acima de tudo, também salvaguardar a vida humana, que é o mais importante. Muita gente ficou em casa a tentar segurar aquilo que construíram durante uma vida. No entanto, e pela dimensão da área ardida no concelho, podemos dizer que é um milagre não ter acontecido vítimas mortais. É efetivamente, dos relatos que já me chegaram, de situações de salvamento de pessoas, mesmo por populares, porque efetivamente nós não tínhamos meios de apoio suficientes, in extremis, portanto, de situações que podiam ter-se transformado numa grande tragédia. Nós estamos perante um milagre, efetivamente, é isso que se pode dizer, porque a dimensão que ele atingiu, a força que a natureza imprimiu a este incêndio, a quantidade de aldeias e de pessoas que ficaram sem qualquer tipo de meio de apoio, nomeadamente por parte dos bombeiros ou das forças de intervenção. Estamos perante, de facto, um verdadeiro milagre não termos aqui vítimas e diria que, apesar de tudo o que nos aconteceu, desta calamidade que atingiu o concelho, apesar disso tudo, é um registro isso com agrado, o facto de não termos vítimas a registrar, e isso é o mais importante. Castelo de Paiva já viveu alguns momentos menos bons ao longo da sua história, também eles muito intensos, e os paivenses têm essa resiliência de continuar a lutar e continuar a tentar salvaguardar aquilo que são os seus bens, a tentar resistir, a tentar crescer. E para que isso aconteça é essencial que se mantenha o bem primário, que são as pessoas. A vida humana, de facto, é o mais importante
E há esse registro, de facto. Não há vítimas, foi o registro positivo, se é que existe algum registro positivo que se possa tirar de parte deste incêndio. Portugal é um país solidário. Os portugueses respondem rapidamente quando são chamados para este tipo de causas. Eu pergunto o que é que a Câmara Municipal, e depois de tudo aquilo que aconteceu, da dimensão do incêndio, o que é que se pode fazer para prevenir que isto possa acontecer novamente? O que pode ser feito, e esta é a discussão que está a acontecer neste momento no país, há um conjunto de medidas que são as medidas de ação direta e, portanto, imediata, aquilo que as populações esperam de imediato. Mas há também um conjunto de ações que terão de ser programadas a médio e longo prazo e cujos efeitos podem não sentir-se já, mas que temos que trabalhar nesse sentido. Portanto, ações, nomeadamente ao nível da prevenção e do planeamento, em particular naquilo que é a nossa floresta. E esse tipo de ações de médio e longo prazo são ações que têm que envolver todos os chamados players, portanto, todos os interessados neste processo. As autarquias, o governo, os próprios privados, as instituições, tem que existir de facto parar para pensar e redesenhar aquilo que é não só o método de combate, porque isso também é importante que se discuta, o método de combate, mas particularmente aquilo que é a prevenção dos nossos incêndios. E eu devo dizer que, para além daquilo que é a ação imediata, já falarei dela a seguir, nomeadamente daquilo que foi a ação do próprio município, da rede social, da população, do povo de Castelo Paiva em relação a tentar socorrer de imediato aqueles que mais precisam, nomeadamente com os movimentos solidários, há um conjunto de ações que o Governo está a desenhar que terão que ser efetivas e, acima de tudo, nós percebermos que temos que pensar não apenas para o próximo ano, mas pensar a médio e longo prazo. E não podemos andar aqui ano após ano, década após década, a falar em prevenção, em falar em combate. E não fazer nada. Exatamente. Tem que haver uma ação efetiva em relação àquilo que é a prevenção. Nós temos, por força daquilo que foi este incêndio que aconteceu em Castelo Paiva, e eu queria deixar essa nota também, temos tido uma presença efetiva do nosso Governo no Conselho. Já esteve cá o Sr. Ministro Pedro Marques, já esteve cá o Sr. Secretário de Estado Nelson de Sousa, para perceber também no terreno aquilo que foi a dimensão com que atingiu esta calamidade do Conselho de Castelo Paiva. E eu devo dar nota também disto, que a zona centro foi muito atingida, a zona centro do país foi muito atingida, mas na zona norte, o Conselho de Castelo Paiva é aquele que efetivamente foi atingido de forma mais devastadora, não só pela área ardida, mas também pelo conjunto de prejuízos que foram causados, nomeadamente ao nível das casas ardidas, e eu recordo aqui que nós já contabilizamos 21 casas de primeira habitação que foram consumidas pelas chamas, diversas empresas, 2 ou 3 empresas, que estamos a falar de cerca de 160 postos de trabalho diretos que estão em causa, muitas produções agrícolas, muitos animais, muitos meios de sobrevivência das nossas populações. E, portanto, o Conselho de Castelo Paiva, efetivamente, foi da região norte aquele que mais foi atingido por esta calamidade. O que é que se espera do Governo em relação àquilo que tem que ser feito e aquilo que está a ser desenhado? Desde logo, um conjunto de ações para o imediato, e essas também já foram algumas delas anunciadas. Ontem, nomeadamente, esteve cá o Sr. Secretário de Estado Nelson de Sousa a propósito daquilo que são as medidas de apoio às empresas atingidas. E eu aí devo reconhecer que o Governo teve a capacidade de, a menos de uma semana, conseguir, com o seu Conselho de Ministros, aprovar um conjunto de legislação de apoio direto, quer às empresas, quer às famílias que foram atingidas pelo incêndio. Em relação às empresas, há já um pacote de medidas que visam financiar o investimento que é necessário para repor a elaboração. Portanto, há, de uma forma muito, muito simples e para também não tomar muito tempo, mas há um conjunto de medidas que financiam até 85% aquilo que são os prejuízos das empresas a fundo perdido. Portanto, estamos a falar de investimento do próprio Orçamento de Estado a fundo perdido para o investimento, em valores que vão até aos 275 mil e daí para cima apoios até 70%, mas há também associado uma linha de financiamento bancário que está a ser negociada com capital de risco assumido pelo próprio Estado,
Há um conjunto de medidas que foram também tomadas no âmbito do Ministério da Segurança Social, associado à proteção dos trabalhadores, nomeadamente a possibilidade das empresas terem durante um período de 3 ou 6 meses a massa salarial assumida pelo próprio Governo, portanto o Governo assumir o pagamento desses salários. Portanto, há um conjunto de medidas que já foram claramente explanadas às nossas empresas que foram afetadas. Os avisos de candidatura arrancam já na próxima segunda-feira e, portanto, acho que as coisas estão a serem encaminhadas da melhor forma para aquilo que é também este drama social que se prende com o desemprego. Pega precisamente aí, não vamos ter um Pedrógão Grande versus 2 em Castelo de Paiva com todas as ajudas que foram dadas pela população, pelo Estado, por todos os portugueses não chegarem ao destino? Há sempre essa dúvida. O exemplo de Pedrógão Grande acho que deve servir também para que os erros não se voltem a repetir. Exatamente. E eu também queria chegar aí em relação àquilo que é o apoio solidário que está a acontecer neste momento. Mas deixe-me só dar esta nota em relação às habitações, porque eu penso que isto muito rapidamente. Muito rapidamente, em relação às habitações que foram concebidas, primeira habitação, está também já desenhado por parte do Governo um conjunto de medidas de apoio direto e rápido, célere, é aquilo que se impõe agora para as intervenções nas habitações que foram concebidas, com diversos níveis de apoio, até aos 5.000 euros diretamente pelos próprios municípios, até aos 25.000 de uma forma direta, concertada com a Comissão, e de 25.000 para cima com base na execução do projeto. Portanto, mas já há um conjunto de medidas, de facto, para salvaguardar essas pessoas e, paralelamente, há, como estava a dizer o Rui muito bem, um conjunto de apoios solidários que estão a acontecer, uns de forma espontânea, e eu queria deixar essa nota também, de reconhecimento, em particular aos paivenses, que de forma espontânea criaram estes movimentos de apoio para tentar, no dia seguinte ao acontecimento, chegar junto daqueles que ficaram sem nada, e portanto, há muitas pessoas que ficaram apenas com a roupa que tinham no corpo, mas de tentar ajudar, nomeadamente ao nível da alimentação, do seu realojamento, e todas as pessoas foram realojadas ou com base na sua retaguarda familiar, portanto em casa de famílias ou nas instituições. Houve aqui um trabalho intenso também por parte das nossas IPSS, da nossa rede social, e para chegar àquilo que perguntou, e decidimos no âmbito da nossa rede social criar uma conta única que é titulada por uma IPSS, portanto uma instituição de solidariedade social, no caso é o Centro Social de Real. E porquê é que é o Centro Social de Real? Porque é neste momento a entidade que representa todas as IPSS no núcleo executivo. Isto acontece de forma rotativa e, portanto, fazia todo sentido que fosse essa instituição. E, portanto, todos os donativos que são em dinheiro, todos os donativos monetários, estão a ser canalizados para essa conta, e a distribuição desse valor será titulado pela própria rede social, ou seja, localmente, portanto, sem termos aqui aquilo que se passou em Pedrógão. Os movimentos solidários que aconteceram, quer de forma espontânea, quer o que está organizado pelo próprio município no âmbito da rede social, permitiu recolher um conjunto muito vasto de bens, e dar essa nota que, efetivamente, nomeadamente ao nível do vestuário, houve uma oferta muito intensa de vestuário em relação ao período pós-incêndio. Nós, neste momento, deixava essa nota que, efetivamente, neste momento é prudente não recebermos mais vestuário, porque já temos alguma dificuldade de acondicionamento. Continuamos, de facto, a apelar para que quem quiser participar neste movimento solidário o faça no sentido da alimentação, e sinalizando também aquilo que podem ser mobiliários ou eletrodomésticos, não fazendo entrega, mas sinalizando junto da Câmara Municipal a oferta, para nós depois redirecionarmos diretamente a sua entrega junto de quem efetivamente precisa. Paralelamente a isso, portanto, há a criação da conta solidária, há todo o trabalho das IPSS, da rede social que foi desenvolvido do próprio município, e dar essa nota também porque o Concelho de Castelo de Paiva ficou com um vasto território que de um dia para o outro ficou com o abastecimento de água totalmente comprometido, com a rede elétrica destruída, com as comunicações destruídas. Portanto, houve aqui um trabalho também muito intenso para tentar, num menor prazo possível, repor aquilo que
hoje em dia, de facto, são bens essenciais, nomeadamente a água, a luz e as comunicações. O nosso tempo também voa e estamos a caminhar já para o final. Temos um evento que começa já no dia 7 com também a colaboração da RTP que se junta à população de Castelo de Paiva, que vai estar por cá. Exatamente. A propósito desse movimento solidário também e por força daquilo que foram as diversas solicitações e ofertas por parte de grupos musicais e de entidades que se quiseram associar a este evento, a Câmara Municipal, no âmbito da sua rede social, decidiu desenvolver um evento que denominamos Castelo de Paiva no Coração. A ideia é nós termos centrado em particular no fim de semana, mas que se vai alargar, nós termos um conjunto de eventos de caráter solidário a acontecer por todo o Concelho e, como o Rui disse muito bem, começa logo na terça-feira. Na próxima terça-feira teremos o programa RTP Mais Perto, portanto, RTP em direto, a partir de Castelo de Paiva, desde logo das 10 até às 16, se não estou em erro. O programa vai ser transmitido a partir do Largo da Senhora das Amoras, portanto, a emissão vai acontecer no Couto Mineiro de Pejão, por ter sido a área mais atingida, e todos os apoios que vão ser conseguidos no âmbito dessa transmissão por parte da RTP, por parte deste programa, serão canalizados também para a nossa conta solidária. Depois, no fim de semana, 10, 11 e 12, um vasto conjunto de eventos que vão acontecer também por todo o Concelho. Vou tentar, de forma rápida, transmitir aquilo que vai acontecer. Sexta-feira, 10, teremos música ao vivo distribuída pelos diversos cafés e espaços comerciais do Concelho. No Café Central, com os Aromas de Abril, o Bom, o Mau e o Azevedo. Teremos um espetáculo de rock solidário no Salão da Junta da Raiva, com o Peão das Nicas, City Spark e Sex and Color, e teremos também a participação dos DJs por uma causa, nomeadamente com o Castelo Club. Sábado 11 teremos a participação da recolha de donativos por parte do raid JRC Power, portanto este raid que já estava agendado e que desta forma se quiseram associar também a este evento solidário. Teremos no âmbito do desporto uma caminhada solidária às 9 horas da manhã, organizado pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal. Um jantar solidário em Real, no restaurante Malhadora, com animação de Nel Marçal e amigos. Teremos o Bairros Solidário, portanto um conjunto de eventos que vão acontecer em bairros, em São Lourenço, com o pé de dança, os Amigos da Sexta, os bairristas e com a participação do grupo cénico de bairros. Um grande baile solidário no sábado também, no pavilhão municipal do Couto Mineiro de Pejão, um grande evento com um conjunto de participações muito interessante, nomeadamente o Filipe Pinto, o Zezé Fernandes, a animação do Ricardo Ramalho, o Novo Show, os Postas de Bacalhau e as Escolas de Concertina da Raiva, portanto um mega evento a acontecer no pavilhão do Couto Mineiro de Pejão no sábado à noite. E, paralelamente, acontecer também música ao vivo nos diversos estabelecimentos comerciais do Concelho, nomeadamente no Café Bem-Estar, no Copofonia, no Bar da Vila, no Canastro, enfim, portanto, temos todos os estabelecimentos comerciais associados a este evento. Domingo, 12, começando logo de manhã com Zumba por uma causa, portanto, o desporto aqui também associado. E depois, durante a tarde, a partir das 15, novamente no pavilhão municipal do Couto Mineiro de Pejão, música por nós, com um mega concerto com as nossas três bandas, a Banda Musical de Fornos, a Banda Marcial de Bairros e a Banda dos Mineiros de Pejão, e em conjunto com a nossa Academia de Música de Castelo de Paiva, um evento também de grande dimensão a acontecer no pavilhão municipal do Couto Mineiro. Paralelamente acontecerá também um evento de tuning solidário, uma demonstração e concentração de viaturas na antiga Clarks, portanto no atual CAS, no Parque de Estacionamento da antiga Clarks. Portanto um fim de semana intenso e com muita participação. Chamava a atenção e destacava um concerto muito interessante que vai acontecer no sábado 18, portanto não nesse fim de semana, mas no fim de semana seguinte, com Jorge Palma. O Jorge Palma, de facto, fez questão de se querer associar a este movimento solidário que está a acontecer em Castelo de Paiva, e nós teremos um concerto solidário do Jorge Palma que irá acontecer no nosso auditório municipal a partir das 21 horas do dia 18, sábado. Domingo 19, Freguesia de Sardoura, que também está a participar de forma muito clara neste movimento solidário,
terá no domingo 19, a partir das 15 horas, no Largo de Sardoura, um conjunto de animação musical, nomeadamente com o Bruno Falcão, com os Lotos, com o Nova Som e com o Carisma. Destacar, para terminar, que todo este movimento solidário que está a acontecer por todo o Conselho e que vai reunir muita gente e muitos artistas, e eu desde já queria agradecer de facto a forma como todos quiseram associar este evento, tudo isto contribuirá para uma causa que é a conta oficial que foi criada por parte da rede social e, acima de tudo, de lutarmos para que rapidamente se consiga repor aquilo que foi destruído em Castelo Paiva e, portanto, voltarmos a ter Castelo Paiva como o conhecemos, como o gostamos, com o verde que predomina e, acima de tudo, com as habitações e as indústrias a laborar na sua perfeição, Castelo Paiva a renascer e, portanto, a continuar em frente com a resiliência e com a vontade dos paivenses. É caso para dizer que juntos vamos reconstruir. Juntos vamos reconstruir, é mesmo isso, é esse o propósito e estou plenamente convicto com a participação de todos os paivenses e de todos os que de fora se vão associar a este conjunto de eventos. Vamos dar aqui também um sinal claro daquilo que é a nossa capacidade de união, de estarmos unidos neste momento em Castelo Paiva, que é o que mais importa. De facto, tem que haver aqui um espírito de união e de coesão muito forte e que todos trabalharemos num único sentido, que é ajudar aqueles que precisam e repor o cotidiano de Castelo Paiva. Vamos estar atentos também, vamos ao longo das próximas emissões distribuir toda esta informação dada aqui pelo vereador José Manuel Carvalho em direto na minha aldeia. Fiquem atentos ao programa para conhecer os horários, os locais onde devem participar também nesta ação Castelo Paiva no Coração, já no próximo dia 7 com a RTP em direto durante o dia. Por isso mesmo, visitem o centro da vila de Castelo Paiva. Muito obrigado. Vamos estar durante a próxima semana também a divulgar tudo aquilo que está em Castelo Paiva com esta ação Castelo Paiva no Coração. 5688-071 Casa Santos, o mundo dos eletrodomésticos.